com relação ao judô? Não, o que eu me refiro assim, ó, com relação ao judô lá, que eu procuro passar para eles assim, ó, os princípios que eu aprendi Sim. do judô, entendeu? Princípios de estar sempre em harmonia com o colega, respeito, lealdade, esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Que hoje em dia a gente não vê muito assim, né? Criança criada solta, o esporte é à vontade. Sim, sim. Então, vamos ver outra coisa então. O que o judô, o que significa o judô hoje? O que significa o judô? Bom, falando assim, ó, da palavra em si, judô, né? O mestre que criou, o Jigoro Kano, judô quer dizer caminho suave, né? Sei. Caminho da suavidade. Então, o judô hoje ele é um esporte olímpico, né? Que é uma arte marcial tranquila, onde o atleta respeita o outro, mesmo sendo adversário numa competição, respeita o outro, até mesmo porque a disputa é só a nível de competição mesmo. Só ali em cima do tatame mesmo, e mesmo assim tem respeito, tem cuidado, é difícil. Esses dias ainda estava dando um campeonato de judô, estava passando na televisão, ainda estava assistindo. Sobre, eu acho que foi 2 estados de São Paulo, 2 cidades de São Paulo, uma coisa assim. Lá. Agora estava passando, fim de semana estava passando o Grand Prix masculino. Isso, Grand Prix, eu ouvi. Onde estava a Sojipa, né, que é aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Brasil a Sojipa é top, né? Agora teve, semana passada, a Mayra Aguiar, que foi campeã mundial sub-20, uma menina que top de linha aí no judô hoje. Está muito bem. Sim. É recordista, né? Na verdade é recordista. Outra coisa, tu disse que tu pertence a uma federação, é Federação Gaúcha de Judô? Isso. Tá. E essa federação, depois dentro das cidades, tem alguns órgãos em cada cidade relativos ao judô. Tá. Qual o objetivo do judô aqui em Pelotas? O que o judô proporciona para os atletas? Por exemplo, essa parte que organiza, que representa, qual o objetivo deles com os atletas? É levar para viajar, para competir? Existe isso? Formar uma equipe? Se é só da tua academia ou se tem alguma outra academia que se juntam e vão lutar em algum lugar, vão participar de alguma competição? O que acontece? O judô, ele existe a Confederação Internacional de Judô, a Confederação Brasileira e a Federação Estadual, né, de cada estado. Então a gente, como é uma entidade filiada, a Federação Gaúcha de Judô, automaticamente é a Confederação Brasileira e a Confederação Internacional. Então o que isso quer dizer assim, ó? Um atleta jamais vai conseguir chegar numa Olimpíada sem estar filiado a uma federação, a uma confederação. Sim. Entendeu? Existe a Liga de Judô, entendeu? Que não é uma entidade por onde o atleta chega numa Olimpíada, e existe a confederação. Então o que acontece? A gente é criado pela Judokai. Judokai tem um espaço dentro da Taekwondo onde acontecem as aulas, entendeu? Sei. Perante a federação, nós somos da Judokai, Judokai Escola de Judô. Aqui na cidade a gente trabalha dentro do espaço na Taekwondo. Sim. Então o que acontece? A gente existem competições assim, ó, muito seguido, mais ou menos de 15 em 15 dias, um final de semana assim, não tem competição. Se não é em Porto Alegre, é em Caxias, é em Cruz Alta, é em Santa Cruz, Passo Fundo. Agora mesmo, esse final de semana do dia 6 de novembro, a gente tem uma competição em Encruzilhada do Sul. Sim. Depois, dia 20 de novembro, tem em Santa Cruz, não, em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, tem o campeonato estadual, né? Sim. Então, o que acontece esse ano? Deixa eu só concluir. O que acontece? Agora, dia 9, parece que foi, teve uma competição aqui dentro da cidade. Aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas, onde a gente não foi convidado. Entendeu? Porque tem que receber convite para participar. Tu tem que receber convite. Uma outra entidade aqui de Pelotas organizou uma competição e a gente não foi convidado. Então, o que acontece aí? A gente fica como se fosse um para cada lado, e isso aí não é o que o princípio do judô... Sim, o certo seria abrir uma inscrição para uma competição. Exatamente. E todas as academias levarem os seus representantes. Isso seria o certo. Aí depois não adianta nada colocar uma notícia lá num site ou num jornal. Sim. Dizendo que clubes de Pelotas ou alguma coisa assim. Sim.
Tu tens ideia hoje, assim, aproximado, de quantos praticantes de judô nós temos na cidade distribuído em academias? Mais ou menos. Eu acho que hoje numa média, hoje está uma média, eu acho que de uns 150 atletas mais ou menos aí de judô na cidade. Não, incluindo escolas, onde tem algumas escolas assim que tem alguns professores que passam noções de judô. Sei. E essas pessoas que lutam